O ecumenismo fala por si. Ele traduz a tentativa humana e satânica de conciliação e harmonização de coisas espirituais que são inconciliáveis. Mas a palavra também nos pergunta, Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pelo visto, estes muitos delegados procuram andar juntos, embora o que defendem sejam posições doutrinais irreconciliáveis à luz da palavra do Altíssimo. Mas como todos eles caminham em trevas espirituais, porque desprezam a verdade do Altíssimo, a sua Torá, então acabam por ter uma base comum, a sua rebeldia à verdade do Eterno. Lamentamos a ignorância das multidões que o seguem, mas a palavra é muito clara quando diz que bem poucos se hão de salvar, porque recusam entrar pela porta estreita, Mateus 7,14. Preferem a porta larga que conduz à perdição. Por analogia aos dias do juízo vindouro, lembremos o que se passou no dilúvio universal, em que somente 8 almas se salvaram da morte pelas águas. Não que o Eterno não tenha avisado o povo então através de Noé, mas eles não lhe quiseram dar ouvidos. Jeremias 6,16. Assim diz Elohim, ponde-vos nos caminhos e vede perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. E todos os que se perdem só se perdem porque não querem dar ouvidos às palavras do Eterno. Satanás não é o único culpado da sua ignorância e destruição futura, pois a culpa é deles próprios por não quererem dar ouvidos aos muitos avisos do Altíssimo. Do mesmo modo que a salvação é individual, também a condenação é. Quando Yeshua HaMashiach diz aos seus servos, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que nos diz ele, senão que toda alma que escutar as suas palavras, o evangelho da salvação, que se arrependa de seus erros e se converta, batizando-se no nome do Filho. Nessas condições, essa alma nasce de novo, como nova criatura no Messias, aceitando viver pela Torá e pelas palavras dos profetas, seguindo os mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos que o Altíssimo nos deu para termos vida abundante. Salmo 19, versículos 7 a 11. Então, tal alma deixa de estar em trevas espirituais e passa a caminhar na luz do Altíssimo. Os que seguem o caminho da vida não podem, de forma alguma, aceitar o movimento ecumênico, o sincretismo, que não passa de um ardil do diabo para manter multidões no erro e no caminho da destruição vindoura. Podemos caracterizar este movimento ecumênico ou diálogo interreligioso como um movimento que visa agregar várias tendências sob a autoridade do chefe da Igreja Católica Romana. Esta mesma congregação que é designada em Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, 1 a 3, de grande prostituta. Por isso sabemos que a matriz de tal movimento é satânica e perversa, pois que concórdia pode haver entre o Messias e Belial. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Alguma dúvida? Não podemos ter dúvida quanto à natureza deste e de outros movimentos que são constituídos para confundir os seres humanos que empregam pouco tempo e esforço em aprender a verdade do Altíssimo para se salvarem. Porventura, o povo santo do passado não cometeu erros idênticos? Sim, muitas vezes o fizeram. Porém, o Altíssimo depressa os puniu e fez que o seu povo se arrependesse dos seus caminhos de desobediência. A oração do profeta em Daniel capítulo 9 traduz o que acabamos de dizer: erro, arrependimento e pedido de perdão. Este movimento ecumênico teve por base o errado entendimento do que está escrito. João 17, versículos 21 a 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim.
O ecumenismo, também conhecido como o Movimento da União das Igrejas Mundiais, pretende, fora do contexto e através do Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, dar resposta a este pedido do Messias Yeshua ao Pai, referindo-se aos santos. Mas por que é que o pedido de Yeshua está colocado fora do contexto? Porque o Messias falava de um povo santo, pequeno, obediente à Torá do Pai, e não de uma mistura de credos que não se pode conciliar. Por isso o ecumenismo usa essa passagem fora do contexto, não a discernindo como lhes convém. O ecumenismo tem as suas raízes assentes na promoção de encontros internacionais entre diferentes credos religiosos de raiz cristãs já desde o século XX. Os chamados movimentos protestantes procuraram desde então a unidade doutrinal, porém sem sucesso. E foi neste campo que surgiu em 1948 o Conselho Ecumênico das Igrejas, órgão que imprimiu força a este movimento. Mas o passo mais importante foi dado pela Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, que tomou decisões no sentido de eliminar as divisões que havia e há no mundo do chamado cristianismo. Desde então, tem sido o Vaticano o grande promotor do movimento de agregação das igrejas para ter domínio sobre todas elas. Acessoriamente e com o mesmo objetivo, vem promovendo desde 1986 os encontros anuais de oração pela paz no mundo, reunindo em Assis, Itália, sob a égide dos papas romanos. Que igrejas e movimentos religiosos ali se fazem representar através dos seus delegados e que organizações aderiram ao Conselho Mundial das Igrejas. Ali encontramos representantes de congregações judaicas, do islamismo, do taoísmo, do hinduísmo, do esoterismo, da Nova Era, da Igreja Anglicana, do budismo, incluindo do Dalai Lama, e de muitas congregações evangélicas, tais como a presbiteriana, os adventistas, os pentecostais e muito mais. Esta é bem a expressão que traduz o espírito ecumênico, algo que Elohim condena, pois ele condena as misturas. É uma caldeirada de coisas impuras, onde os idólatras também estão presentes. Também anualmente, os representantes femininos dessas organizações se reúnem expressando a sua submissão e adesão a esta mentira, a promoção do diálogo interreligioso com vista à união das congregações ditas cristãs. Oram pela paz no mundo, mas esquecem o que o Eterno nos diz em Daniel 9:26. Até o fim haverá guerra. Será que não conhecem as profecias de Daniel e de Ezequiel, capítulos 38 e 39, e do livro do Apocalipse? Tais organizações vivem no erro e alimentam-se dele, enganando multidões de incautos. Então podemos perguntar: para que servem estes encontros, se não para fortalecer o movimento de uma igreja única comandada pelo Vaticano? Então estão espiritualmente cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Sim, este é o destino de que lhes está reservado. Baseiam os seus propósitos numa mentira. Mas sabemos que o fim de todos os mentirosos é o lago de fogo, a segunda morte de que nos fala Apocalipse 21:8. Multidões serão arrastadas por eles para a destruição. Que multidões? Todos os que nele confiam e os que rejeitam a verdade do Elohim Todo-Poderoso e do seu Messias e que não cuidam em aceitar os conselhos do Eterno e dos seus servos fiéis. Não estarão estes movimentos a preparar o caminho do Anticristo que se há de revelar nos dias do fim desta era e da sua aliança com o falso profeta? Pensamos que sim. Temos o dever de denunciar esses erros. Temos o dever de tocar as nossas trombetas, pois pode ser que haja uma só alma que escute a tempo de se poder salvar. Porém nós, os que nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Elohim, devemos afastar-nos desses movimentos diabólicos. Só assim podemos agradar ao Todo-Poderoso, pois não pode haver conciliação entre o que é diabólico, terreno, impuro e as coisas santas do Altíssimo. Não podemos servir a dois senhores ou andar com um pé no caminho da vida e outro no caminho da morte. Os santos profetas do Altíssimo também debateram com este tipo de problema. Lembremos o episódio em que Elias confrontou os 450 profetas de Baal, o que nos é narrado em 1 Reis 18, versículos 21 e 22. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se Elohim é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta de Elohim, e os profetas de Baal são 450 homens. Todos conhecemos o desfecho que este confronto teve. Agora perguntamos: não temem os crentes de muitas congregações filiadas no ecumenismo e que falam no nome do Messias, que os seus pastores e dirigentes o estejam a conduzir para a morte eterna?
Se estudassem a palavra e por entendimento orassem ao Altíssimo, veriam que teriam de sair de tais congregações apóstatas, para não terem o mesmo fim que eles irão ter, enquanto é tempo. Lembremos as palavras de Paulo em 1 Coríntios 10, versículos 20 a 22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? É em palavras como estas que devemos meditar, para que nos mantenhamos firmes na verdade do Altíssimo e nos possamos salvar no meio de uma geração perversa e incrédula que recusa a evidência da palavra. Por isso o rei Salomão deixou escrito em Provérbios 16, 25: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Sim, muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Bastaria isto que nos é dito pela palavra para ponderarmos em que caminho nós convém andar. Yeshua HaMashiach aconselha-nos que busquemos alcançar uma união perfeita com Ele e que fujamos das coisas do mundo que podem perverter os nossos corações. Cuidado, pois. Como já lemos em João 17, 23, a nossa união deve ser com o Filho do Altíssimo e não com esse tipo de organização humana. A grande organização religiosa humana está claramente identificada na palavra como sendo a grande prostituta que perverteu a verdade do Eterno e que perseguiu e matou os santos do Altíssimo ao longo de séculos. Ou já nos esquecemos dos milhões de almas que foram perseguidas, roubadas e mortas por esta santa inquisição ao longo de vários séculos. Tal prostituta até queimou Bíblias e os crentes que por ela estudavam a verdade, não aceitando a mentira de Roma e do Vaticano. Hoje os seus métodos são mais refinados, mas nem por isso menos adversos para os que caminham na verdade do Eterno, a sua Torá. Por isso, pelos seus pecados, pelos seus roubos, torturas e pelo sangue que ainda hoje tem nas suas mãos, o Todo-Poderoso os destruirá. Tal figura está identificada em Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, 1 a 3. Chegará o dia em que o Eterno castigará esta organização diabólica perversa perante os olhos do mundo. Apocalipse 19, versículos 1 a 3. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. A palavra chama esta organização perversa de mistério, a Grande Babilônia, o que podemos comprovar com o movimento ecumênico, que é na verdade uma Babilônia de doutrinas erradas. Apocalipse 17, versículos 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do seu sangue das testemunhas de Yeshua, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Sim, ela é a mãe de muitas filhas que saíram dela por ocasião do movimento protestante, luteranos, calvinistas e etc., mas que estão a voltar para ela e a submeter-se-lhe através do ecumenismo liderado pelo Vaticano. Podemos perguntar: como podem muitos dos atuais dirigentes desses movimentos evangélicos estarem a submeter-se a Roma, quando os crentes da antiguidade que não fundaram essas congregações em oposição a Roma foram perseguidos e mortos? Não será isto uma traição à sua memória e sacrifício? Foi às mãos dos depravados déspotas romanos que a Santa Inquisição perseguiu a verdade, torturou, roubou e matou na fogueira muitos fiéis, para que uma esponja fosse passada sobre esses acontecimentos do passado. Mas as filhas evangélicas estão de novo a submeter-se à mãe romana, a Grande Babilônia. E foi a mãe que muitas das suas filhas foram beber as suas doutrinas adulteradas, tais como a guarda do domingo em vez do sétimo dia da semana santificado pelo Criador, o Shabat. Como resultado desta pretensa união, há muitos que esperam o aparecimento para breve e a imposição de uma nova lei dominical. Devemos vigiar e orar para que não sejamos apanhados de surpresa. Lembremos, a nossa sujeição é a Yeshua HaMashiach e não aos homens. Falando dos dias do fim da presente era, lembramos que estes serão dias difíceis, dias de tribulação e do domínio de um homem iníquo, o anticristo, o qual irá
em aliança com o falso profeta, preparar leis iníquas que resultarão em novas perseguições aos santos do Altíssimo e até a morte de muitos. Mas todo o que perseverar na verdade até o fim alcançará o grande propósito da sua vida, a salvação por Yeshua HaMashiach. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Estes dias estão às portas. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Dias de maiores provações estão por vir, dias em que todos os que se dizem cristãos verão a sua fé posta à prova. Então se verá quem são fiéis ao Pai e ao Filho. Os crentes das congregações que se desviam da verdade e confiam no ecumenismo e nos seus dirigentes estão a ser cozinhadas em fogo brando, quais rãs que são colocadas numa panela com água fria. Sim, a grande Babilônia está a cozer em fogo brando, lentamente, multidões de falsos crentes, gente com grande ignorância da verdade bíblica, e porque são fracos em conhecimento e na fé, são facilmente enganados. Que o digam os seguidores de tantos líderes de seitas carismáticas, que viram as suas vidas e bens serem consumidos por esses falsos mestres. Diz-nos Provérbios 10, 21, que os tolos morrem por falta de entendimento. Por isso o mestre nos aconselha, olhai, vigiai e orai. Temos vindo a falar de coisas essenciais para a nossa salvação. Confiemos somente em Yeshua HaMashiach, nos santos profetas inspirados pelo Todo-Poderoso. Continuemos a tocar nossas trombetas até que o Altíssimo venha. Cuidado, uma rede está a ser estendida perante os olhos dos crentes. Não nos deixemos prender nessa rede onde multidões ficarão presas. Amós 3:5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á a terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Mesmo os que Assis na Itália oram de ano em ano pela paz do mundo, deveriam saber que a paz só chegará ao mundo quando vier o príncipe da paz. Até lá, os fiéis vivem com a paz que o Messias lhes deixa através do Espírito Santo. João 14, versículos 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lembremos, a maior tragédia das nossas vidas seria voltarmos atrás e desistirmos de viver segundo os princípios que Elohim deu aos seres humanos na sua Torá, pela qual seu filho Yeshua e os santos obreiros do passado também viveram. É, pois, pela fé e pelo testemunho do Filho, que um dia seremos considerados dignos de herdar a vida eterna. Abraçar qualquer outra esperança fora destes 2 pilares, a lei e o testemunho de que nos fala Isaías 8, 16 e 20, significaria sermos rejeitados no dia da sua vinda gloriosa.